Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Breve vem o grande dia em que lutas pintarão. Que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará Quando você nasce como um humano, os traços naturais de um ser humano te seguirão. Você não irá morar em uma árvore, tentar voar com seus braços como se fosse um pássaro, entendendo que aquilo são duas asas, ou algo assim. Os atos normais de um ser humano são reconhecidos com bom senso
que aquilo combina perfeitamente com o senso humano. Os atos normais de um ser humano seria trabalhar, casar-se, ter uma família e fazer estas coisas. Isto é natural. Seres humanos normais. Porque você nasceu humano, dotado de instintos humanos, sentidos humanos, e por isso vive como um humano. Então, quando você é um cristão, nascido no Espírito de Deus, você naturalmente toma os atributos de Cristo e tem atos normais de um cristão. Assim como você tem atos normais de uma pessoa humana, você terá também atos normais de um cristão. Agora, para sermos filhos de Deus, é necessário que nascemos no Espírito de Deus, o que significa o novo nascimento. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. A Bíblia nos mostra isto, e o mundo está testificando. As atitudes, as maneiras dos homens e das mulheres procederem, testificam que de fato isto é verdade, que somente uma pessoa nascida no Espírito de Deus tem atitudes de cristãos. Podemos ser educados, termos formalidades, ética social, tudo mais. Mas isso ainda não quer dizer novo nascimento. Isso não quer dizer cristão. Mesmo os atos normais de um ser humano estão mostrando que o homem tem perdido a sua mente, bem como a mulher também. O pudor é coisa que é chamada já era, entre aspas. Mas isto prova que as pessoas têm perdido o verdadeiro senso de um ser humano. Porque é humano tentar se cobrir, se vestir. E algum tempo atrás, se uma pessoa tentasse se despir, ela seria levada para o manicômio. Ela seria presa como uma débil mental. Mas o profeta de Deus profetizou, e isto tem se cumprido, que essa demência varreria o mundo. E quando o mundo vê uma pessoa com atitudes, com métodos, com regra de vida cristã, então aquela pessoa é que se torna uma louca para o mundo. O mundo diz que ela está demente, está atrasada, qualquer coisa está acontecendo, que ela é menos esclarecida, que ela é um robô de alguém, de algum líder religioso e coisa assim. Mas está provado, meus amados ouvintes, meus preciosos irmãos, filhos de Deus, que quando o homem, a mulher, quando a pessoa é uma cristã, é um cristão, nascido no Espírito de Deus, naturalmente esta pessoa
revelará e expressará os atributos de Cristo. A vida é revelada quando a criança nasce. Ela estava encoberta e ela foi revelada. Isso quer dizer, veio à luz. Daí então, nós termos a necessidade da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Filho vir à luz, ao nosso coração, no nosso coração, no nosso entendimento. Para tanto seria necessário um profeta, o qual Deus pudesse usar na revelação do único livro que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem escreveu através de um escriba chamado João, o apóstolo São João, considerado o apóstolo do amor, o divino. Mas não foi apenas uma inspiração de João como os demais livros, que são, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo. O Apocalipse foi uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a João, mostrando todos aqueles símbolos, dizendo-lhe: escreva isto, escreva aquilo, escreva isto outro. E logo no início do livro está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que este livro é uma profecia. Sim, é uma profecia. Não é a história da vida de João. O livro de Apocalipse não foi escrito simplesmente para nos deixar uma experiência do apóstolo, o seu exílio para a ilha de Patmos, no mar Ageu. Não. O Apocalipse é mais do que isto. É a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras que a igreja teria, os 7 períodos da igreja. Olha como ele se ocupou logo nesse primeiro capítulo, com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, por último, representando a era em que estamos vivendo. Então, é uma profecia, o Apocalipse, do que aconteceria com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo durante os seus 7 períodos. Seria a manifestação do Cordeiro com 7 pontas, com 7 olhos, com 7 espíritos, que seriam 7 mensageiros enviados respectivamente em cada era. Então está aí, é uma profecia o livro. Desde que é uma profecia, então necessita-se de um profeta. Porque somente um profeta pode profetizar, pode revelar uma profecia. Considerando que Apocalipse é uma palavra grega, que vem do grego, que quer dizer tirando o véu. Então, necessita-se de um profeta profetizado nesta mesma profecia, neste mesmo Apocalipse, nesta revelação. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fala que nos dias do 7º anjo, o mistério de Deus seria cumprido. Cumprido quer dizer revelado, mostrado. Quando as promessas, quando a profecia que uma virgem conceberia se cumpriu, o Filho de Deus se revelou ao mundo.
A Virgem concebeu, então aquilo se cumpriu. Aquele mistério se cumpriu. Agora em Apocalipse 10 está dizendo que nos dias do sétimo anjo se cumpriria o segredo de Deus, o mistério de Deus, essas profecias. O livro da profecia seria aberto e ele compreende todas as Escrituras. Ele vai mais além do que isto. Mas o conhecimento teórico apenas destas coisas não resolve. Ele tem um objetivo de Deus em si, não de formar matéria controvertida, para que os teólogos de tal ala diferente quebrem a cabeça com ele. Isto é ousadia. Isso é como esquiar em cima de gelo fino. Isto seria somente para um profeta, pois se trata de uma profecia e não poderia ser nunca uma matéria controvertida, desde que os homens reconhecessem a verdade sobre o assunto. Isto não é para nós, isto é para quem Deus enviar. Não é para um mais sábio, um mais entendido, para um escritor daqui chocar com o outro dali acerca do Apocalipse, porque nenhum deles combina, embora respeitam-se mutuamente pareceres conforme seus acordos dogmáticos. Mas vamos lembrar mais uma vez o significado desta palavra que vem do grego, revelação. É Apocalipse. Quer dizer, tirando o véu. Tirar o véu ilustra perfeitamente. Pode ser ilustrado através daquele espetáculo que um escultor promove, mostrando a sua obra esculpida, expondo-a aos espectadores. Aquela obra fica coberta. Depois de terminada, ela fica coberta. A obra foi consumada, mas ficou encoberta, portanto, aos olhos dos homens. Mas quando chega o determinado dia de ser revelada aquela obra, então é um descobrimento. Tira-se aquilo que está cobrindo, revelando o que previamente estava escondido. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta oração é de Jesus Cristo, o próprio autor do livro. Agora, o descobrimento não é somente a revelação da pessoa de Cristo, porque você nunca chamaria Jesus Cristo de segunda pessoa se você pudesse ter esta revelação de Cristo, de quem é Jesus. Nesse livro da profecia ele diz: eu sou o Alfa e sou o Ômega. O que quer dizer o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele nunca se identificou como segundo, embora sujeitando-se a este ofício de filho. Deus, em forma de Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, mas nunca ele disse: eu sou a segunda pessoa. Ele diz: eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 30. E se você ler alguns versículos antes do versículo 30 de São João 10, você vai constatar que as ovelhas que estão nas mãos de Jesus estão nas mãos do Pai. É a pessoa de Cristo, mas isso não é suficiente. Nós temos aí os unicistas, tão separados de Deus quanto os trinitarianos. Isso não é o bastante, mas a revelação de suas obras durante todas as eras, era por era, nos mostraria o mal que assolou a era passada, nos mostraria a mensagem que deu vida naquela era para os crentes verdadeiros.
mas não nos deixaria também inertes, acomodados e descansados somente naquilo que Deus fez na era passada, esperando como alimento o maná de ontem. Não. Se tivermos a revelação das eras, nós não vamos satisfazer somente com aquilo que Lutero realizou, pregou, nem tampouco somente com o que Wesley fez, ensinou, muito menos com os dons espirituais. Nós chegaremos a este novo nascimento, que é dar à luz o Filho. É a vida do crente, da igreja, como a obra máxima que está escondida ao mundo, sendo revelada. Jesus foi revelado ao mundo, mas quem pôde vê-lo? Quanto mais sábio acerca de Deus, menos puderam contemplá-lo como Deus. Disseram que ele tinha era Belzebu. Quanto mais simples, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, qual é a obra do Senhor Jesus Cristo durante as eras? É compor para si, gerar para si durante esses períodos um corpo de crentes que é chamado esposa do Cordeiro. Uma igreja que descansa não em poder humano, mas uma igreja que viesse estar estabelecida sobre a revelação. Por isso que ele disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto não quer dizer que ele estava edificando uma igreja sobre Pedro e nem sobre sua própria pessoa, mas sobre a revelação de sua pessoa. Sobre a revelação de sua palavra é que a igreja é estabelecida, é edificada. É sobre o poder de Deus, vindo os ventos, as tempestades, as portas do inferno abrindo. Para enganá-la, não prevalecem contra ela, porque ela está edificada na revelação do Senhor Jesus Cristo. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pois nunca pecou. Isso nos fala do poder salvador de Jesus Cristo, mas também nos fala do seu poder de nos sustentar como salvos, sem precisarmos, sem necessitarmos do lenitivo carnal mundano que Satanás tem oferecido para os homens. Ele manifesta o seu poder arrebatador, vindo buscar esta igreja que está estabelecida sobre a revelação de sua palavra. Deus te abençoe, ouvinte amado, que crê de coração nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Estou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser.
eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Ouvintes preciosos, nós encontramos estas escrituras no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 30, quando os egípcios pereceram no mar. Por quê? Porque foram eles vistos mortos na praia do mar. Porque eles entraram pelo mesmo caminho de Israel. O caminho era o caminho da salvação naquele momento. Mas foi salvação somente para Israel. Para os egípcios foi perdição, foi morte. O caminho era o mesmo, mas para um povo foi salvação e para o outro povo morte. Isto nos mostra claramente, pois se trata de um quadro simbólico, tipo perfeito, que na verdade aconteceu, mas como símbolo para o Novo Testamento. O Egito aqui no Velho Testamento significa o sistema denominacional e que tem entrado pelo mesmo caminho que os reformadores abriram. Mas eles entraram para a morte, porque se denominaram. Não vamos muito longe, vamos ali em Lutero. Lutero trouxe um caminho de salvação para a era. Mas esse sistema que entrou no mesmo caminho de salvação pela graça sucumbiu-se. Sucumbiu-se e está morto. Tanto quanto os egípcios estavam mortos na praia do mar. O mesmo aconteceu com Wesley, que abriu um caminho de salvação, pregando santificação. Mas resultado, quando passaram os eleitos de Deus, os demais tentaram entrar pelo mesmo caminho e se denominaram e ali mesmo morreram. Logo veio outro caminho, os dons espirituais em seu dia, trazendo missionários pentecostais para todo o mundo, sob um poder tremendo do Espírito Santo, abrindo um caminho no mar. Mas assim que isto tem passado, o que restou? Uma porção de gente com dons espirituais misturados com o mundo, mortos na praia do mar, compromissados com a política, recebendo favores de Herodes, laodiceanos, mortos na praia do mar. Deus tem aberto o seu caminho. E o mal é justamente este:
é que todos querem entrar pelo mesmo caminho. Falam do mesmo Deus e do mesmo céu, da mesma glória. Querem habitar na mesma terra, sem terem sido preordenados para isso. Nós encontramos no capítulo 1 do livro de Juízes um quadro perfeito disto. Vocês lendo o capítulo 1, vocês vão encontrar que naquelas conquistas que Israel fez, ele deixou alguém que não deveria deixar. Como no versículo 19 está escrito: e foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. No versículo 27 está escrito, no final do versículo: e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Eles querem habitar na mesma terra. Eles querem o mesmo Deus. Eles querem ser um. Eles querem formar uma unidade, mas segundo os seus próprios pensamentos. Eles querem mudar a mente de Deus. Mas quem pode mudar a mente de Deus? Ninguém. Jamais homem algum, reino algum, por mais poderoso que seja, pode mudar a mente de Deus e fazer com que Deus pense igual a eles. O mundo está querendo Deus, o mundo religioso, mas quer que Deus pense como eles pensam. Eles querem adaptar a Deus dentro de seus pensamentos. E conhecem a Deus, sim, mas conforme eles pensam. E por isso nunca podem ver o Pai no Filho. Nunca podem ver um profeta prometido nas Escrituras. Então eles dizem que isto é João Batista. Eles querem fazer Deus mudar seu plano, suas escrituras, seu propósito. Dizem, isso é João Batista. Ora, Deus disse que esse Elias que viria restauraria todas as coisas. João não veio para isso. Jesus disse, João já veio. E não o conheceram. Ora, se não conheceram a João, vão conhecer um profeta agora? Se os sacerdotes, os teólogos dos dias de João, não conheceram a João, nascido daquela forma vindicada, com seu pai que era um sacerdote, por descrer na mensagem do anjo, ficou mudo. Oxalá que todos eles pudessem ter essa misericórdia, de ficarem mudos também, isto é, pararem de pregar, saíssem dos palcos da frente do povo. Sabemos que Zacarias ficou mudo, porque não creu na mensagem do anjo. E o melhor para ele foi isso, é que ele ficasse mudo mesmo. O melhor para os incrédulos de hoje seria que eles ficassem mudos. Mas eles não ficam mudos. Eles querem falar. Eles querem dizer que isto não é assim, que isto, aquilo é assim, e não assim como diz o Senhor. Deus nos enviou um profeta agora nesta era. E vocês, meus ouvintes, minha irmã, meu irmão, cada um fique sabendo individualmente. Deus nunca foi visto pelos líderes religiosos no seu devido tempo. Porque Deus não enquadra nos seus dogmas, nos seus pensamentos teológicos. Eles só podem ver a Deus pelo prisma que eles estudam. Eles só podem ver a Deus pelo binóculo
dogmático, técnico, teórico. Então aqui está uma advertência. É uma questão individual. Jesus está à porta desta era, batendo na porta. Significado é que ele está do lado de fora da era desta igreja, e aquele que ouvir a sua voz sairá e irá ceiar com ele, não na minha igreja, mas em sua palavra. Isso tem que te mover para alguma decisão. É tempo de se tomar uma decisão, porque os homens estão no vale de indecisão, de incerteza. Não há certeza em fé mesclada, manufaturada por sistema humano algum. Só há certeza na fé de Jesus Cristo. E esta não pode operar dois pensamentos ao mesmo tempo. Não pode formar um corpo controvertido. Não pode formar um corpo sob divisões doutrinárias. Mas aqui está a questão. Os cananeus queriam habitar na mesma terra. O Egito quis entrar pelo mesmo caminho que Israel entrou. Simão, o mágico, quis fazer a mesma coisa que Simão, o apóstolo, o Pedro, estava fazendo pelo Espírito Santo. Aqueles 7 filhos de um determinado personagem quiseram fazer a mesma coisa que Paulo e Jesus faziam naquele dia. Mas eles não puderam. Janes e Jambres fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Mas eles não puderam ir além daquilo. Eles não podem passar disso. E nós estamos vivendo justamente o cumprimento da profecia de São Paulo em Timóteo, que ele disse como Janes e Jambres resistiam Moisés. Agora, estes sistemas resistiriam o profeta de Deus, procurariam resistir à sua mensagem, e eles podem fazer muita coisa. Eles podem até pregar a salvação e mostrar o caminho com perfeição. Mas eles não podem levar a ninguém ao outro lado do mar. Eles não podem separar a quem quer que seja. Eles não podem levar a ninguém a expor o sinal e se distinguir dos demais pelo sinal do Espírito Santo. Se distingue, sim, pelo sinal da organização, pela bandeira organizacional. Se distingue-se, embora coloque essas bandeiras juntas, dizendo estamos unidos, mas cada uma com sua cor, cada uma com seu pensamento, expressando que nós temos nesta cor os nossos significados. Nós não fugimos, não negamos a nossa bandeira. Podemos nos unir e alvorarmos nossas bandeiras juntos, mas contanto que cada uma tenha a sua cor. Ora, o Brasil só tem uma bandeira para representá-lo, para significá-lo, a qual deve ser respeitada como bandeira nacional. Se alguém levanta ali um outro tipo de bandeira, dizendo esta agora é a bandeira nacional, nenhum brasileiro pode dar crédito naquilo, e aquilo não passa até de um crime.
falsificando a bandeira. Ele só tem uma bandeira. Cada nação tem a sua bandeira. Agora, isto está bem, mas Jesus Cristo só tem uma bandeira. A nação celestial também só tem uma bandeira. Como está escrito, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. E que bandeira é esta? É a mensagem do dia. O Espírito arvorou a bandeira através de Lutero, que era a palavra, uma porção da palavra. O Espírito Santo arvorou a sua bandeira através de Wesley, através dos dons espirituais. Isto era a bandeira de Deus, a bandeira do Espírito Santo, que nos apresenta a vitória daqueles que têm crido na mensagem que Deus envia no seu determinado tempo. Porque crer no mesmo caminho, querer habitar na mesma terra e pregar o mesmo Cristo, o mesmo Deus, isto não é o suficiente. Isto seria a arma para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas não é possível. Agora vejamos isto aqui. Eles queriam habitar na mesma terra. Eles querem o mesmo Deus. Eles querem o mesmo céu. Eles querem o mesmo Espírito Santo. Mas cada um conforme pensa, cada um conforme acha que é, cada um segundo suas próprias conclusões. Por isso seria necessário que Deus enviasse um profeta. E diz a palavra em Êxodo, onde acabamos de citar, que quando Israel viu aquele povo do Egito morto na praia do mar, creu no Senhor Deus e em Moisés, seu profeta, seu servo. Tinha de crer no profeta para poder crer em Deus. A viúva tinha de crer em Elias para que tivesse então o seu azeite multiplicado. Você tem que crer no mensageiro desta era, como um mensageiro de Deus, e que ele traz uma mensagem absoluta, palavra absoluta para a viúva, cujos sistemas morreram para ela. Isto multiplicará o seu azeite, e é a única coisa que te colocará na terra prometida. É olhar para esse profeta como quem está olhando para Deus. Murmurar significa morte. Fazer um grupinho ali com abirão, com isso e aquilo outro, com um outro imitador que levanta ali dentro do próprio Israel, significa morte. Você tem que olhar para quem Deus tem posto na sua frente, com vindicação na palavra, pelo Espírito Santo. A coluna de fogo está novamente guiando o povo de Deus. Sim, para as bodas do Cordeiro, para o milênio, para a glória eterna. A coluna de fogo tem dirigido este povo através do Jordão e adentrado em Canaã, que é, na verdade, um estado de promessa do Espírito Santo, porém ainda com guerras, com lutas. É onde nós estamos agora. Se você está pensando em Canaã, para o milênio você está enganado. Canaã é o batismo do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa em sua vida, para você então saber não dar lugar a cananeus, a jebuseus, a filisteus, a não fazer pacto com pagão algum da fé, não misturar sua fé
porque esta foi a ordem de Deus. Mas Judá não fez isso. Não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados, tinham meios, tinham favores e tinham outras coisas. E ali foi a sua perdição. Oh, que Deus tenha misericórdia nesse instante de todos que querem habitar na mesma terra, mas pelo sistema de Deus. Que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Isso te fará crer no profeta de Deus, isto é, em sua mensagem para a vida eterna. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir. Que Deus abençoe os nossos ouvintes nesta hora com a bênção da mensagem do momento em que estamos vivendo, que é a mensagem do Espírito Santo para nos colocar na terra prometida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir. Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a
Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir. Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.